você faria hoje se você perdesse o seu celular e precisasse de outro urgente para o trabalho? Ou então, o que você faria se alguém da sua família precisasse de um tratamento médico caríssimo? Olá, povo lindo, rico, milionário e organizado, como vocês estão? Eu sou a Thaís Moraes, consultora de planejamento financeiro, e eu aposto que você já ouviu falar sobre reserva de emergência, né? No vídeo de hoje, eu vou te contar de maneira simples, prática e aplicável o que é essa reserva e como você faz para começar a construir a sua. Simbora? Antes de tudo, você já se inscreveu neste canal? Se inscreva, deixe o seu like. Toda terça-feira tem vídeo novo por aqui, justamente para te mostrar que é possível você deixar de viver uma vida só para pagar boletos. A vida é muito mais do que isso e você pode e merece sim viver a sua vida de realizações. Para começar te contando o que é a reserva de emergência, eu preciso te lembrar que todo imprevisto é, de certa forma, previsto. Como assim? Se você tem um carro, certamente em algum momento ele vai dar algum problema, ele vai precisar de alguma revisão, de alguma manutenção. Se você tem uma casa, certamente algum eletrodoméstico vai estragar, vai precisar de conserto ou reparo. É aquela velha história, né? Aquela frase: enquanto há vida, há louça. Enquanto há vida, há emergências. Então, por que não se preparar de certa forma para elas? Até porque essas coisas sempre estragam quando não pode estragar, né? E é exatamente isso que é a reserva de emergência. É uma reserva, é uma quantia de dinheiro separada justamente para ser utilizada nessas situações emergenciais. E essas emergências, elas vão desde um simples conserto a algo que possa comprometer a sua renda em 100%. Dessa forma, um dos principais benefícios de ter uma reserva de emergência é evitar o endividamento. Porque lembrando do exemplo lá do celular e do tratamento de saúde, se você não tem uma reserva, qual que é a solução? Endividamento. Entendendo isso, começam alguns questionamentos. Qual o valor? Qual o tamanho? Onde investir esse dinheiro? Como é que eu vou fazer para poder construir isso? E é exatamente esses pontos que eu vou trazer aqui para vocês. A essa altura, você também já pensou por aí que é muito difícil a gente conseguir medir exatamente qual vai ser o tamanho da sua próxima emergência, né? Os imprevistos são previstos, mas nem tanto. E aí, como que a gente cria esse valor base, né? Geralmente, esse valor base da reserva de emergência é feito de acordo com o seu custo de vida mensal. Quanto que você precisa hoje para sobreviver durante um mês? Quais são as suas despesas? Quanto custa ser você? Ter esse conhecimento e esse valor e essa informação em mãos é o primeiro passo para a construção da sua reserva de emergência. A partir daí, a gente precisa verificar qual tamanho de fato tem essa reserva. Quantos meses do seu custo de vida mensal precisa caber dentro da sua reserva? Deu para entender? Calma que ainda vai fazer mais sentido. Vou trazer algum exemplo aqui para vocês. Eu vou apresentar para vocês a Ana e a Bia, tá? A Ana, ela é solteira, ela é defensora pública do Estado, ganha muitíssimo bem, concursada, não tem filhos, não tem ninguém que dependa dela. Ela tá assim, maravilhosa. Por outro lado, a gente tem a Bia, que ela empreende, ela tem uma franquia no setor de beleza, ela tem 2 filhos, ela é casada e ela ainda arca com as despesas da irmã e da sobrinha dela. Também está maravilhosa, mas temos aqui 2 cenários bem distintos. E aí eu te pergunto, qual das duas precisa de uma reserva mais robusta? Qual das duas está mais propensa a ter uma emergência para lidar? Qual das duas corre mais risco de precisar de mais dinheiro para conseguir suprir alguma emergência? A resposta correta é a Bia. A Bia está mais propensa a ter que lidar com certas emergências por conta do perfil familiar, por conta da variação que possui em relação às suas fontes de renda. Então, são alguns desses fatores que vão definir de imediato qual que deve ser o ponto de partida do tamanho da sua reserva. Então, é o seu perfil familiar,
são as suas fontes de renda, a sua estabilidade, o seu padrão de vida, padrão de despesas e alguns outros fatores que podem variar ao longo da vida. A gente pode, em um momento, ter um determinado perfil e esse perfil ir sendo modificado com o passar dos anos. Isso é super normal. Então, por exemplo, se você tem um estilo de vida, um perfil parecido com o da Bia, o ideal é que a sua reserva de emergência fique ali em torno de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Agora, se você já tem um perfil parecido com o da Ana, você pode ter a sua reserva ali entre 3 e 6 meses. De maneira geral, inicialmente, a sua reserva de emergência ela precisa ter algo em torno de 3 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Sendo necessário, obviamente, ajustar e observar sempre esse valor à medida que os anos vão passando. E aí é simples. Se você tem um custo mensal hoje de R$ 5.000 e você precisa de uma reserva de 12 meses, 5.000 vezes 12 meses, a sua reserva precisa ter o valor de 60 mil. Ficou mais claro agora, né? Lembrando que esse valor precisa estar guardado em algum lugar que seja seguro e líquido. O que significa isso? O risco de perder algum valor precisa ser próximo de zero, porque risco zero não existe. E você precisa ter liquidez desse dinheiro. Você precisa fazer esse dinheiro vir para sua mão de maneira rápida. Então, suponhamos que você decida colocar a sua reserva de emergência investida em um imóvel. Não tem como você fazer o imóvel virar dinheiro imediatamente quando aparece uma emergência. Então, um imóvel é um tipo de investimento pouco líquido, diferente da sua conta corrente, uma conta corrente remunerada, que você deixa o dinheiro lá, ele vai rendendo, e assim que você solicita, no mesmo momento, dentro aí de minutos, o dinheiro já vem para sua mão, caso seja necessário. Então, isso é muito importante. Segurança e liquidez. Esse valor de 60 mil reais da reserva do nosso exemplo, ele vai sendo construído aos poucos. A não ser que você já tenha um dinheiro guardado e decida só renomeá-lo para reserva de emergência, a reserva ela vai sendo construída pouco a pouco, de acordo com o valor que você pode guardar mensalmente, que você pode direcionar para esse objetivo mensalmente. E é exatamente isso que a reserva precisa ser, a sua meta, uma das metas mais importantes, diga-se de passagem. Através do seu controle de orçamento mensal e planejamento financeiro, você vai observar qual é esse valor que você consegue guardar mensalmente e direcionar para esse objetivo. Se você não tem ainda seu planejamento construído, um controle de orçamento bem feito e não sabe por onde começar, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Para estruturar ainda mais essa meta da reserva de emergência, você precisa que ela tenha um valor, que foi o que a gente já encontrou. Você precisa definir um prazo que vai variar de acordo com o aporte mensal que você vai fazer nesse objetivo e você precisa entender o porquê aquilo é importante para você. Você precisa ter clareza da importância da reserva na sua vida. A reserva é o que vai te impedir de se endividar. A reserva é o que vai te permitir deitar com a sua cabeça tranquila no travesseiro. A reserva é algo que vai te permitir arriscar, se lançar em novos investimentos, em novos negócios, aproveitar muito mais a sua vida de realizações. Dessa forma, a meta ela precisa estar associada a um plano de ação. Então, qual vai ser o seu plano de ação para atingir essa meta? Como que você pode fazer sobrar mais dinheiro no seu mês para alcançar a sua reserva mais rapidamente? Em relação aos outros objetivos, é preciso existir um bom senso, porque a reserva é um objetivo muito importante. Mas existem também outras realizações que você pode e deve buscar de maneira conjunta. O que eu gosto sempre de orientar as minhas clientes e as minhas alunas é para que elas foquem na reserva para ter pelo menos 3 meses de reserva. A partir daí, é possível dispersar um pouco os esforços. Coloca um pouquinho na reserva, realiza uma coisinha, coloca um pouquinho na reserva, realiza uma outra coisa, para tudo ter um ponto de equilíbrio. Não existe certo ou errado, existe aquilo que funciona para você, principalmente de acordo com seu perfil familiar, padrão de gastos e aquilo que você quer. O que é prioridade para você nesse momento? Quais são os seus valores? Tudo isso vai influenciar nas suas escolhas em relação aos objetivos que você vai traçar. Mas não se esqueça, a reserva de emergência deve ser um dos principais. Afinal de contas, o pagador de boletos está a um passo do endividamento. Então, a reserva de emergência, principalmente para quem vive sempre ali
é essencial. Plano de ação traçado, agora é executar. Sim, bora mudar essa situação e ter uma reserva bem gorda para lidar com todos os imprevistos, que são super previstos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Deixe um comentário aqui sobre o que você achou desse conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição, que responderei todos. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa saber disso, que você quer que venha nesse processo rumo à sua vida de realizações junto com você e também para ajudar esse canal a crescer e a essa informação chegar a cada vez mais pessoas, certo? Não deixe de me seguir nas redes sociais. No Instagram estou sempre por lá trazendo muito conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!